Podemos dar um bem-vindo para a pessoa que está do seu lado, né? Podemos aí nos cumprimentar, você que está em casa também, e que Deus abençoe. Esse é um momento de nós estarmos de alguma forma tendo comunhão também, porque você que está conectado aí também está dedicando o seu tempo para isso, para louvar o Senhor juntos neste culto. Está me lembrando um pouco da época da pandemia, né? Quando a gente precisava passar por esse momento assim de estar fazendo culto online. E, né, hoje precisamos ou pensamos em fazer assim. E o importante é que nós estejamos aqui abertos também para aquilo que Deus quer falar. Amém? E nós sabemos que a palavra de Deus é viva e ela é atual, e nós queremos mais uma vez, então, olhar na palavra de Deus e deixar que Deus fale conosco através da sua palavra, para que possamos sair desse momento de culto aqui capacitados, tocados pela palavra de Deus também, e possamos dar continuidade a essa caminhada de seguir a Cristo. Amém? Então podemos, antes disso, orar pelas crianças. Apesar de elas não estarem aqui hoje, elas podem estar aí agora acompanhando, né, de forma online. Então, todas as crianças que podem estar aí, o Luca, o Noah, a Beatriz, a Gabriela, a Zoe, a Alice, a Lauane, estou esquecendo de mais alguém aqui, que geralmente estão por aqui, ou outras crianças também que podem estar acompanhando, né? Todas as crianças que estão também podem estar conectadas, e as que não estão aqui, vamos orar por elas também, agradecendo e pedindo a Deus pela bênção sobre a vida delas. Senhor, ó Pai, muito obrigado, Pai, por cada uma dessas crianças, Senhor, que, ó Deus, Tu presenteaste, Senhor, cada um dos pais e também cada um dos familiares e a igreja, Senhor, por essas bênçãos vindas do Senhor, a herança do Senhor, a Tua palavra diz. E, Pai, que o Senhor, Pai, continue protegendo cada uma delas, livrando-as do mal. Afasta delas, Senhor, todo mal, Senhor, seja, Senhor, de saúde física, Senhor, espiritual, qualquer coisa, Senhor, proteja elas, Senhor, esteja dando, Senhor, alegria, Pai, a elas, esteja, Senhor, falando com elas também, que elas possam ouvir também a Tua voz, ou se lembrar da Tua palavra, se lembrando que elas são amadas por Ti, que elas são cuidadas por Ti. Tu és o Criador delas, o Pai celestial delas, que tem, Senhor, um caminho para elas também traçado, Senhor, que elas continuem crescendo, Senhor, na Tua palavra. Tua palavra diz, Senhor, para nós ensinarmos a criança no caminho que deve andar, Senhor, e que nós possamos continuar juntos como pais, como responsáveis, Pai, nesse, Pai, objetivo de ensinar cada criança nos Teus caminhos, Senhor. Pai, nós pedimos por sabedoria também para cada um de nós, Pai, para ensinarmos, para sermos exemplos, Senhor, para sermos pessoas, Senhor, maduras, cada vez mais maduras na fé, para sermos pessoas também capazes de reconhecer os nossos erros quando errarmos com os nossos filhos, Senhor, e pedimos perdão, Senhor, e, Senhor, elas possam assim também aprender, Senhor, do Teu perdão, aprender, Senhor, dos Teus princípios, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada uma delas nesse dia também, aonde estiverem, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então a gente pode aqui juntos passar para a palavra, que hoje nós vamos continuar com as bem-aventuranças, e hoje nós vamos estar no versículo 7 de Mateus 5, Mateus 7 do versículo 5, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos ler juntos?
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Senhor, ó Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela, Pai, caia em nossos corações como uma semente que venha gerar frutos, e possamos assim praticar e andar sobre a Tua palavra em obediência, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, nós temos passado por as bem-aventuranças, e aqui nós já, lá no retiro, né, o irmão Adilson trouxe para nós essa primeira bem-aventurança, felizes os pobres de espírito, né? E depois nós vimos também a segunda bem-aventurança, onde nós vimos, podemos até colocar aqui, né, lá, se pudermos voltar um pouco os versículos, nós vemos na primeira bem-aventurança, os felizes os pobres de espírito, e aqui está dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Depois nós vimos a segunda bem-aventurança, no próximo versículo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E depois também vimos bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Depois nós também vimos no culto passado, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E hoje nós veremos essa passagem que Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E Spurgeon, um grande pregador da palavra de Deus, ele traz um ensinamento bem interessante, de que cada uma dessas bem-aventuranças, elas não estão isoladas uma das outras, mas elas formam como se fosse uma escada que vai avançando e nós vamos, né, subindo, chegando mais perto ou mais próximo do querer, da vontade de Deus. Ele vem até dizer que lá na primeira bem-aventurança, felizes os que são pobres de espírito ou em espírito, é como se Jesus estivesse começando a dizer que o homem ele começa assim com um espírito falido, com essa, assim como nós aprendemos também no retiro, né? Quando nós somos pobres de espírito, nós temos essa dependência de Deus, né? É ser pobre no sentido de estar reconhecendo essa dependência, de precisar estar sendo cheios, de se render a Deus, de se deixar capacitar por Ele. E Jesus começa dizendo assim, né, como se o homem começasse falido em espírito, e depois ele passa pelo choro do arrependimento, né? Felizes os que choram, pois serão consolados, né? E é como se fosse o choro de quem entendeu, eu estou perdido, eu preciso de salvação, minha vida precisa de uma solução, essa solução está em Jesus, e ele chora por arrependimento também, e depois, felizes os que são mansos e humildes, né? Então, aí depois desse arrependimento, ele alcança essa mansidão, e depois essa fome e sede de justiça, né? E aí, Spurgeon vem dizer que a misericórdia vem como o primeiro grande fruto que é visível, voltado para o exterior, né? Então essa é a primeira bem-aventurança dessas todas que nós vimos até aqui, que se volta para o próximo, para fora. Todas as outras anteriores foram bem-aventuranças que estavam lidando assim entre nós e Deus, esse relacionamento vertical, né? E essa primeira bem-aventurança que vem tratar aqui, ó, no horizontal, uns com os outros. E isso nos lembra, irmãos, quando nós falamos sobre misericórdia, nos lembra, por exemplo, de uma das parábolas que Jesus contou. Vamos passar por ela rapidamente em Lucas, capítulo 15. Lucas 15 está
contando dessa parábola que Jesus disse sobre o filho pródigo. E esta parábola vai nos ensinar algumas coisas aqui sobre misericórdia, irmãos. Então vamos ficar atentos nessa história que Jesus contou com esse foco na misericórdia. Nós já lemos tantas vezes essa parábola, e hoje Deus quer falar através dela mais uma vez, com esse foco aqui, para termos misericórdia. Vamos ler juntos Lucas 15, 11 a 19. Jesus então continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Temos aí, para que vocês possam acompanhar em casa também. Inclusive aqui, agradecer a vida também do Emerson, a Deus, né, está nos servindo aí, para que você possa acompanhar bem os versículos aí de casa. E aí, depois que veio necessidade sobre todo o povo, aquele filho começou a passar necessidade, a palavra diz no versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E no 18, ele continuou dizendo: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Até aqui, irmãos, aqui a gente está vendo essa história de um pai com 2 filhos, e o mais novo, né, como nós vimos, ele vai até o pai, pede a sua herança antes da hora. E na época, isso era uma mensagem relacional muito ruim, né? Era algo assim, como se o filho estivesse dizendo para o seu pai: eu queria que você já tivesse morto. Era algo muito forte, pedir a herança antes do tempo. Então imagina, né, o coração daquele pai. Mas, nessa história, Jesus contando que o pai, mesmo assim, ele dá a herança para o seu filho. E passado um tempo, o filho leva com ele toda essa herança, vai embora e desperdiça tudo o que ele tinha. E ele acaba lá num chiqueiro, né, comendo a comida dos porcos, com fome. E ele estava ali também trabalhando para os estrangeiros, alimentando os porcos. Era um trabalho assim humilhante. Ele estava no fundo do poço, aquele rapaz. E aí o texto diz uma das coisas aqui mais bonitas que a gente vê nessa passagem, aqui no versículo 17, que nós lemos, que ele caiu em si. É como se tivesse dado aquele estalo, aquele clique. Né? A gente até falou um pouquinho sobre isso hoje, né? Ali no estudo de batismo. Como se tivesse dado um clique, como se ele tivesse acordado de um sonho ruim, aquele jovem. E aí ele começa a pensar o que ele faria depois, porque ele já estava ali com aquele coração arrependido. E ele estava ali já pensando: vou chegar, vou voltar para casa, vou encontrar meu pai, eu vou dizer a ele: pequei contra o céu, pequei contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho, né? A palavra diz, me trate como um dos seus empregados, né? O plano aqui até era ele
voltar para casa agora com uma outra identidade, né? Não mais como um filho, sendo tratado como um filho, mas como um servo, como um empregado, né? Como assim uma posição abaixo do que ele tinha. E só que pensando, pelo menos ele ia ter o que comer, porque nem isso ele mais tinha. E levantou, foi, né? Nós lemos aqui. E depois nós vamos ainda ler o resto da história, mas eu já queria dar um spoiler aqui, né? Esse jovem, ele volta para casa, e no caminho, quando ele ainda estava longe, aconteceu alguma coisa que mudou a sua vida ali nessa história. O pai dele viu ele de longe, distante. E é interessante que nós podemos também tirar aqui desse momento em que o pai observando o filho de longe, né? É como se o pai estivesse esperando a volta do filho, né? O pai não estava lá dentro da casa, né, ocupado com outras coisas. O pai estava aqui, ele que avistou o filho lá longe. E como se ele estivesse ali esperando todo dia, no final de entardecer, será que é hoje que o meu filho vai voltar? Será que é hoje? Aí, no próximo dia, ele estava ali esperando. E a história vai dizer aqui, nós vamos também ler depois, de que o pai então se levantou e correu em direção ao filho. E isso de um pai, né, alguém mais velho, correr na cultura daquela época, era algo assim muito humilhante também. Não tinha honra, né, alguém sair correndo por aí. Então, Jesus contando essa parábola, querendo demonstrar o amor desse pai que ele estava tendo pelo seu filho. E aqui nós podemos lembrar, irmãos, do que Jesus também nos disse em Hebreus 2,17. Porque Jesus é aquele que veio até nós, né? Aquele que nos viu em dificuldade, e ele que correu até nós, ele que foi em nossa direção. E ele é quem veio demonstrar a sua misericórdia. Em Hebreus 2,17, nós lemos: por essa razão era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus se humilhou, Jesus se rebaixou, assim como esse pai correu até o seu filho. Jesus, ele é a nossa misericórdia encarnada. Nós temos estudado no nosso Hauskreis um livro do Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, e ele diz assim que os misericordiosos, eles sacrificam a própria honra para proteger o outro e tomam sobre si a sua vergonha. Então, quem tem misericórdia não está nem aí com a sua própria reputação. Ele está mais preocupado em se sacrificar pelo próximo. Ele está mais preocupado em proteger o próximo. Ele está mais preocupado em tomar a vergonha sobre si mesmo do que caia sobre o próximo. Isso é uma definição de ter misericórdia, irmãos. E é isso exatamente que o pai fez aqui nessa história, quando ele correu em direção ao seu filho. E aí, quando ele chega em casa, o filho chega em casa, o pai corre até ele, o pai traz ele para dentro de casa, manda buscar a melhor roupa, um anel, sandálias, né? Mandou preparar uma festa.
E aí nós podemos ler, vamos ler essa passagem. Aí está ali nos próximos versículos, desculpa, o Emerson, eu acho que esse daí eu acabei não passando, mas alguns versículos anteriores. Isso, no versículo 22 do capítulo 15 de Lucas: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa, comemorar, vamos fazer um churrasco, vamos aqui celebrar a volta desse filho que estava perdido. E o pai estava ali, feliz, e o filho veio, como eu disse, para ser o empregado, mas o pai aqui estava devolvendo esse status de filho para ele. Filho, você está voltando para casa e eu me alegro tanto, e você vai receber tudo que um filho amado deve receber. Essa é a resposta do pai ao filho, ele querendo ali chegar para ser um servo, para ser um empregado, e o pai devolvendo o seu status de filho. Irmãos, o que acabou de acontecer aqui nessa história? Nós podemos, não sei se foi possível, Emerson, ver que temos ali uma figura, eu acho, não deu tempo de eu falar para você também, mas temos uma figura aí no Dropbox, com uma tabela, onde nós aqui e você que estiver em casa, vai poder ver aqui 3 coisas que aconteceram nessa história. 3 coisas que nós aprendemos com esse encontro. E depois Bima. Seguir mídia e Bima. Aí tem uma tabela, acho que está escrito tabela o nome do arquivo. E aqui foram 3 coisas que nós podemos aprender. Por exemplo, sobre a justiça. A justiça é aquilo que nós recebemos, né, por merecimento, né? A gente recebe algo porque merecemos. O que nós aprendemos aqui é que o que deveria ser recebido ali, aquele jovem, aquele filho que voltou para casa, deveria receber um castigo pelo que ele fez. Ele merecia uma punição, uma consequência pela escolha dele inicial, de ter deixado a sua casa, levado toda a sua herança que era dele. Mas nós vemos nessa história que houve graça, porque ele não recebeu, né, aquilo que ele merecia, mas ele recebeu o que ele não merecia. E a graça é exatamente isso, quando nós recebemos algo que nós não merecemos. E esse filho pródigo, ele recebe uma festa, ele recebe a melhor roupa, ele recebe um anel, as sandálias, tudo de graça. E exatamente por quê? Pela misericórdia, esse é o terceiro ponto aqui. Ele não recebeu isso porque ele tinha feito por merecer, ou ele tinha feito coisas boas, mas ele recebeu a misericórdia do Pai, justamente porque ele não merecia. Ele foi aqui agraciado e vivenciou uma experiência de misericórdia. O filho merecia as consequências, mas elas não vieram. Isso é misericórdia. Irmãos, nós merecemos a morte. A Bíblia vem dizer que nosso salário, o salário do pecado é a morte. E nós pecamos, nós temos um preço a ser pago. Então, nós merecíamos a morte, mas Deus, pela sua grande misericórdia,
Ele vem nos salvar da morte. Ele vem nos resgatar da morte. Não porque eu e você fizemos algo por merecer, mas enquanto, a palavra também vem dizer, enquanto nós estávamos afundados no pecado, superabundou a graça. Jesus veio morrer em nosso lugar, por graça, por misericórdia. Por exemplo, né? Tá tão calor hoje aqui, né? Se eu chegar com um sorvete aqui para cada um de vocês, sem que você tenha feito nada para merecer, mas se eu chegar aqui, ó, tem um sorvete para você aqui, 2 bolas do sabor que você mais gosta, toma aqui para você. Isso é graça. Até deu vontade aí de tomar um sorvete. Vocês que estão em casa aí estão lá, né? Talvez tenha aí, né, perto aí, mais perto de vocês aí, um sorvetinho. Mas se nós somos castigados porque merecemos, isso é a justiça de Deus. E a palavra também diz que no dia final haverá juízo. E todos aqueles que não estiverem pela fé em Jesus Cristo passarão pelo juízo e não serão justificados por Cristo Jesus, mas serão condenados à morte eterna. E se nós, nesse dia final, deixarmos de receber esse castigo, essa pena do justo juiz, é por causa da fé em Jesus Cristo que habita em nós, somente. Não foi algo pelo qual nós merecemos ou fizemos de bom nessa vida, mas somente pela misericórdia de Deus, pela fé em Jesus que está em nosso coração. Eu trouxe aqui uma foto, também tem uma ali, Emerson, nesses mesmo pasta aí tem uma foto de uma escultura aqui deste artista Charlie Mackesy. É um inglês que esculpiu essa estátua de bronze. Você vai conseguir achar uma estátua de bronze aí, uma das fotos. Deu aí? O Emerson aqui não é fraco não, tá achando tudo na hora aqui, que eu não passei para ele antes. E aí, ó, achou, já vamos ver aqui. E aí você pode ver essa imagem que simboliza, mostra a foto de uma escultura que retrata esse abraço amoroso entre um filho que retorna para casa. E ele está ali ajoelhado, meio caído assim, né, com os braços em volta, meio que cansados, né? E do outro lado um pai amoroso abraçando o seu filho, e não sei se foi proposital ou se é essa a mensagem aqui dessa escultura, parecem um pouco ali sujos de barro, e o pai ali abraçando o seu filho, que parece estar sujo de lama, e o pai também se suja ali, depois de dar esse abraço no seu filho, representando essa cena, desse momento de reencontro, dessa parábola que Jesus está contando. E Jesus, ele não conta essa parábola por acaso. Ele quer dizer algo com isso. E uma das coisas é que ele quer dizer que nós somos esse jovem perdido que foi destruído por uma vida longe de Deus, foi destruído pelo pecado, mas quando ele volta para casa arrependido, ele encontra um pai de misericórdia, ele encontra um pai misericordioso. E, irmãos, a Bíblia vem retratar Jesus como o pai dessa história. Jesus representado como o pai dessa história. Porque é Jesus que vem trazer misericórdia,
que aconteceu ali na cruz do Calvário? Jesus, ele veio tirar o nosso castigo. Ele veio absorver sobre ele mesmo o nosso castigo, a nossa culpa. Caiu tudo sobre Jesus naquela cruz. Ele tomou sobre si a nossa vergonha. E Jesus está aqui agora, através desse culto, através da tua palavra, dos louvores. Jesus, ele está aqui e ele está pronto para que você encontre ele, ou ele está pronto, se você estiver disposto a voltar para casa, ele está ali pronto a te abraçar, a te receber, como um Jesus de misericórdia. E essa história não termina aqui, irmãos. Depois no versículo 25, no capítulo 15, nós lemos que, enquanto isso, tinha um outro filho. O filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa. Ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho e gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui nós vemos esse outro irmão, o que estava dentro de casa. E ele vê um alvoroço acontecendo e ele fica curioso, o que está acontecendo aqui? Ele ouve a música, ele vê a dança, ele chama ali um servo, pergunta para ele o que está acontecendo, e ele fica com muita raiva, né? Ele até se recusa a entrar na festa. E o pai vem atrás dele, mais uma vez, essa figura de um pai que vai em direção ao filho, e vê essa ira do filho, né? Essa ciúmes. Todos esses anos eu te servi, nunca te desobedeci, você nunca me deu nada como você está dando para ele aqui hoje. Para esse teu filho, né? Foi uma das palavras que ele usou aqui no versículo que nós lemos. Né? Todos esses anos, no versículo 29, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Aí no próximo, no 30, mas quando volta para casa, esse seu filho, ele não chama nem mais de irmão, né? Mas quando volta para casa o meu irmão, né? Não, esse teu filho, querendo dizer, né? Que ele não queria mais, não tinha mais nenhuma ligação emocional nenhuma, a raiva era tanta, o ódio, a inveja tinha crescido tanto em seu coração, que já estava tendo ali essa destruição familiar, né? Essa divisão, essa contenda no seu coração. E é isso que a inveja, é isso que, né, esse tipo de sentimento vem querer trazer. A falta de misericórdia, ela traz divisão, irmãos. Ela traz contenda. E aqui ele, né, cobrando o seu pai:
você matou esse novilho gordo para ele, mas para mim nunca. Aqui nós vemos um filho gritando por justiça, ou querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele merece outra coisa, dizendo para o pai. Esse filho que estava dentro de casa, que não é chamado aqui de o filho, né, perdido, né? Na verdade, nós sempre vemos o filho pródigo, o filho perdido, aquele que estava fora, né, e que volta para casa. Mas veja, esse estava dentro de casa, mas também perdido em seu coração. O seu coração estava no lugar errado, cheio de ódio, de amargura, de inveja. E ele aqui clamando por justiça e não por misericórdia. Irmãos, isso é algo tão sério dentro dos nossos relacionamentos, quando nós esquecemos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus nos alcançou primeiro. Quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, salvos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, que a morte de Jesus apaga a minha dívida com Deus, sem eu ter merecido. Nós precisamos entender que isso é misericórdia incomparável, e isso é um ato de graça que nós não merecemos. Então nós recebemos isso de uma maneira assim tão grandiosa, vinda de Deus, quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, que isso impacta ou deve impactar os nossos corações como cristãos, como aqueles que têm fé em Jesus. Nosso coração também precisa estar cheio de misericórdia. Felizes os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A misericórdia, Jesus aqui dizendo que a misericórdia gera misericórdia. E não era nada disso que esse filho que estava dentro de casa estava tendo. E, irmãos, isso é uma coisa que nós em casa tentamos passar para os nossos filhos, por exemplo. E aqui quem tem filho deve também ter essa mesma sensação do que eu, né? Você conhece aquele momento quando eles, né, quem tem 2 filhos principalmente, ou mais, tem aquele momento que eles começam a brigar pelo mesmo brinquedo. E aí quem conhece essa situação vai rir comigo aqui, porque a gente às vezes até tenta comprar um para cada um, mas não adianta, eles querem aquele. A gente compra igualzinho, né? O mesmo, para os 2. Aí eles não querem aqueles que têm igual, eles querem aquele que só tem um. Ou se tem os 2 iguais, eles só querem aquele outro. Né? Se o Luca estiver ouvindo aí, Luca, Noah, papai ama muito vocês. E a gente sabe como é que é esses momentos. Mas quando isso acontece, a gente, como pais, eu, a Noemi, a gente tenta, né, apaziguar a situação, né, para que não tenha mais briga. A gente tenta lembrar eles que o mais importante não é o brinquedo. A gente fala, filho, tem muitos outros brinquedos por aí. Você pode brincar agora com outro brinquedo, depois você brinca com esse, agora é a vez desse, brincar com esse, depois a gente coloca um cronômetro, vai tentando apaziguar de alguma forma ali, tentando demonstrar que o importante não é o brinquedo, mas o importante é o relacionamento entre eles, é o relacionamento dos irmãos juntos, que eles possam aprender a respeitar um ao outro, a brincar um com o outro, a deixar que o outro brinque com o brinquedo e respeitar a sua hora, porque a relação ela vale mais do que a razão. E isso que a gente quer que eles entendam, e é exatamente isso que o irmão mais velho aqui nessa parábola não estava conseguindo ver,
que o mais importante era o relacionamento dele com o irmão que estava fora, e ele estava perdido. O pai dele disse para ele: filho, o seu irmão estava morto, mas agora está vivo novamente, ele voltou. E Jesus está contando essa parábola, irmãos, porque nós recebemos esse perdão. Nós estávamos fora, recebemos e voltamos arrependidos para casa, recebemos um perdão direto vindo da cruz do Calvário. Nós recebemos a salvação por causa desse perdão que nós recebemos quando voltamos arrependidos para o Pai. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós temos o maior tesouro que nós podemos ter, que nem traça poderá destruir, nem ferrugem poderá acabar com ela. É o maior tesouro que está preparado para nós na glória, é a salvação eterna. Um dia nós iremos ressuscitar, iremos para a glória, viver eternamente com o nosso Rei, com o nosso Deus, com o nosso Pai eterno, e passaremos juntos a eternidade, irmãos. Nós venceremos, nós somos mais que vencedores, porque a vitória já está garantida, a vitória sobre a morte. Através da fé, do sacrifício de Jesus, já foi pago. Irmãos, nós precisamos entender esse evangelho. Nós precisamos interiorizar esse evangelho, para que nós possamos entender. A misericórdia foi grande por nós. E quando nós entendemos isso, a gente consegue dar, a gente consegue abrir mão, a gente consegue agir com misericórdia com o nosso próximo, com o nosso irmão, com nossa irmã. E aqui a história não tem um final. Jesus deixa em aberto essa história. No capítulo 15 que nós lemos aqui, até o 32, né, nós vemos que nós não sabemos o que esse filho, que estava com raiva do filho que tinha voltado, fez. Porque o pai fez o convite. Falou: filho, venha participar dessa festa, entre, venha celebrar com a gente, venha demonstrar o teu amor, venha demonstrar a sua alegria de um filho que estava perdido e agora está salvo, estava morto e agora está vivo, venha. E nós não sabemos o que esse jovem fez. É um convite aqui que Jesus deixa em aberto para cada um de nós, para mim e para você. Agora, no lugar deste filho que estava ali dentro, qual seria a sua reação? Você entraria nessa festa? Você celebraria? Você teria misericórdia com o outro filho que estava recebendo a honra? E Jesus, eu creio que ele encerra aqui de propósito, porque ele quer deixar esse convite com cada um de nós que está ouvindo essa mensagem. Que agora nós temos uma decisão em nossas mãos, uma atitude a tomar. Se nós vamos ter compaixão, ou se nós vamos ter ódio, ou se nós vamos ter generosidade com a necessidade daquele que voltou para Deus, ou se nós vamos ter inveja, ou se nós vamos perdoar aquele que recebeu o perdão de Deus por estar arrependido, voltando para casa, ou se nós vamos ali apontar o erro, apontar para o passado daquela pessoa. Se nós vamos zelar pela salvação de uma pessoa, ou se nós vamos nos afastar dela. Porque ter compaixão, por exemplo, irmãos, e essa é a atitude que eu e você podemos tomar ouvindo essa mensagem aqui. Felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nós alcançamos misericórdia pelo perdão em Cristo Jesus que recebemos. E obteremos misericórdia no juízo final, quando nós seremos ali absolvidos pelo sangue de Jesus e seremos declarados como inocentes diante de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. E também diante dos nossos irmãos. Com a nossa atitude, irmãos, seremos misericordiosos?
né? Em vez de fofocar sobre o irmão, de falar como é que ele caiu no pecado, como que ele tem, né, lutado com algum pecado, ou nós vamos chorar pela misericórdia daquele irmão, né? Sermos misericordiosos, chorando, clamando a Deus, no sentido de se entristecer por aquele irmão estar passando por aquele pecado e buscar restaurar a vida do irmão com mansidão e não apontar o dedo. Ou de nós termos generosidade no sentido de, né, trazer ali uma ajuda material ou financeira, ou uma ajuda emocional no momento que alguém estiver passando por dificuldade. Qual que vai ser a nossa posição? Ou se através do perdão, né? Não significa, irmãos, que quando alguém pisa no teu pé, te machuca, né? Pisa na bola com você, te fere, te, né, chama de coisas, ou né, fala com você de alguma forma que não é nada certo. Não é que nós agora vamos ter que esquecer do que aconteceu, fingir que não aconteceu, mas ter misericórdia é abrir mão, conseguir abrir mão desse direito que nós temos por ter sido injustiçado, né? Por ter sido maltratado injustamente. E mesmo assim, perdoar, tomar essa decisão, eu perdoo, né? Como Cristo me perdoa, eu perdoo essa pessoa. Eu abro mão do que eu tenho por direito. Eu quero perdoar, tomar essa decisão, né? Jesus é o nosso exemplo. Ele abriu mão do que ele tinha por direito, né? Jesus, sendo Deus, ele se fez homem, ele se humilhou, se rebaixou e se tornou pecado em nosso lugar. Então, se ele é o nosso maior exemplo, irmãos, de humilhação, de misericórdia, e nós seguimos a esse Senhor Jesus, que a misericórdia esteja enchendo os nossos corações para que Jesus seja refletido na sua vida. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso: Pai, nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Que forte essa oração. Podemos agir através da misericórdia, irmãos, pela salvação dos perdidos, aqueles que precisam ainda ouvir o Evangelho e estão aí perdidos no mundo. Spurgeon, né, o mesmo teólogo que eu citei no início, ele vem até dizer que um ser humano pode demonstrar misericórdia compartilhando o Evangelho. Deixar vidas seguirem para a condenação eterna e não lhes apresentar a cruz de Cristo é um ato cruel. É que nem você vê alguém indo para o abismo e ele vai cair, aquela pessoa vai morrer. E você está vendo, e você pode fazer ou tentar fazer algo para impedir aquilo e você não faz. É isso que nós podemos estar fazendo, não pregando o Evangelho para as pessoas, não sendo um reflexo do Evangelho em nossas vidas, quando nós podemos também pregar o Evangelho, né? Não só explicando o Evangelho na palavra de Deus, mas a sua vida, como você conduz a sua vida como cristão, né? Na sua casa, como servo de Deus, pai, né? Mãe, esposa, marido, como você vive a sua vida, como você se relaciona com as pessoas, com sabedoria, com graça, com misericórdia. Isso também prega o Evangelho para aqueles que estão olhando no seu trabalho, como que você reage a situações, né, adversas ali, como que você reage a situações que geram fofocas ou outros tipos de coisa que não agradam a Deus.
quando você é convidado para uma festa, quando você está no meio ali dos ímpios, ali está começando, né? Você percebe que ali já não é mais um lugar que você pode estar, e você pode sair daquele lugar, mas você pode levar também outras pessoas com você para sair e falar: veja, isso aqui não é propósito para você, esse lugar aqui, essas pessoas aqui estão seguindo caminhos de perdição, e você pode tentar acordar, ou pode tentar levar a mensagem do Evangelho, convidar para a igreja, convidar para os cultos nas casas, para os encontros nas casas. Irmãos, tudo isso é um ato de misericórdia, porque quando nós tentamos trazer as pessoas para perto de Deus, é uma forma de que elas ouçam o Evangelho e sejam salvas, e assim elas não sofram a penalização final e tenham a morte eterna, mas sejam salvas e recebam vida eterna. E em algumas semanas nós vamos ter o batismo, amém? E nós nos alegramos já com cada um que vai se batizar. E o batismo, irmãos, é essa declaração pública, onde nós declaramos para todos que vão estar vendo ali, ou aqui na igreja, né? Nós vamos fazer esse momento de culto na igreja, depois nós vamos lá para o Bagazê, né? Para o lago, as pessoas que vão estar lá vendo também, vai ser uma declaração pública de que cada um que vai estar sendo batizado ali, dizendo: eu estava perdido, mas agora eu encontrei Jesus. Eu era um filho perdido, mas agora eu recebi um manto, eu recebi um anel, sem merecer, mas eu recebi pela graça e misericórdia de Jesus, e a partir de agora a minha vida é resposta para Deus, para tudo isso que eu recebi pelo ato de misericórdia de Deus. Amém? E nós também podemos aqui nos lembrar dessa grande misericórdia que nos alcançou. Você que já é batizado, já segue a Jesus, ou você que ainda não é batizado, mas está ouvindo essa mensagem e quer tomar esse passo tão importante de declarar para o mundo visível e invisível que você estava perdido, mas agora você está salvo. Você estava no mundo, mas agora você está em Deus, e Deus em você, e Deus te guiando e te conduzindo, e Deus que te dá a vida eterna, falando com você e te tornando este caráter, né? Moldando este caráter de filho amado que você tem, pois cada um de nós recebemos essa adoção pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo e pedindo a Deus por cada uma dessas coisas que nós vimos na palavra. E você que está em casa também pode fechar os seus olhos, orar junto essa oração, nós aqui juntos, pedindo a Deus por esta mensagem, que ela vá conduzindo os nossos corações para essas atitudes de misericórdia. Senhor, ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e te agradecemos por essa oportunidade, neste domingo, Senhor, que Tu preparaste para nós estarmos aqui na igreja ou nas nossas casas, Senhor, ouvindo essa mensagem, Senhor, nos lembrando da grande misericórdia que o Senhor teve pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu tomaste o nosso lugar, Jesus, fosse ao nosso lugar ali para morrer, para derramar o Teu sangue, para sofrer. E nós não merecíamos, Senhor. Nós aqui, inclusive, pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados. Pedimos perdão por às vezes esquecermos, Senhor, dessa grande graça que recebemos. Pedimos perdão, Senhor, até mesmo aqueles que estão aqui, Senhor, que estavam afastados de Ti, Senhor. Ó Deus, perdão, que nós estávamos querendo seguir o nosso próprio caminho como aquele filho perdido.
Mas, Senhor, obrigado pela tua grande misericórdia, que com esta palavra de hoje nós cremos também, está, Senhor, trazendo arrependimento aos nossos corações, nos trazendo de volta para os teus caminhos, assim como aquele filho perdido, teve aquele momento, Senhor, de toque do teu Espírito, onde ele tomou a decisão de voltar para casa, de estar junto novamente de seu pai, de estar junto ali da onde ele nunca deveria ter saído. Senhor, ó Pai, toca, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos essa tarde, Senhor, Pai, trazendo arrependimento pelo teu Espírito Santo, trazendo restauração, trazendo, Senhor, uma fé inabalável, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toca cada um que está aqui com o coração prostrado, Senhor, arrependido, com o coração querendo se humilhar diante da Tua presença, Senhor, dizendo, quero diminuir para que o Senhor cresça na minha vida. Senhor, toca, Senhor, enche agora com Teu Santo Espírito, sopra com o sopro do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um que está aqui agora, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Espírito Santo de Deus, faça a Tua obra, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor está de braços abertos, recebendo cada um, Senhor, desses que estão fazendo essa oração agora, Senhor. Ó Pai, ó Deus, estão alcançando a Tua misericórdia, Senhor, estão alcançando o Teu amor, Senhor. Obrigado pelo Teu amor sendo derramado lá da cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sendo, Senhor, ali, Pai, ó Deus, trazido, Senhor, na vida de Jesus Cristo, Senhor, hoje sendo aqui, Senhor, derramado, Senhor, sobre as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Enche a Tua igreja, capacita a Tua igreja, Pai. Ó Deus, com este amor, com esta graça e esta misericórdia, Senhor, que possamos ser pessoas, Pai, ó Deus, que não venhamos apontar o dedo, Senhor, que não venhamos trazer julgamento, Senhor. Ó Deus, que isto pertence a Ti, ó Pai. O Senhor é o justo juiz. Ó Deus, que possamos, Senhor, estar com o coração, Senhor, cheio, Pai, de discernimento, Pai, para entender, Senhor, qual é a Tua vontade, Senhor. Cheio de sabedoria para orientar os nossos irmãos e orar por eles, Senhor, quando eles estiverem indo por caminhos, Pai, contrários aos Teus, Senhor. Cheios de sabedoria, Senhor, e amor para acolher cada um desses irmãos, Pai, trazê-los de volta para os Teus caminhos, Senhor. Que a Tua misericórdia encha, Senhor, o coração desta igreja aqui, Senhor. Esta é uma igreja santa, é uma igreja separada, Senhor. Nós não queremos brincar com o pecado, Senhor. Ó Deus, mas, Senhor, que um coração, Senhor, ó Deus, não se torne um coração de pedra, Senhor. Um coração regido pela lei, Senhor. Um coração regido pelo, Senhor, ó Deus, pela justiça nas próprias mãos, nas próprias forças. Mas, Senhor, o nosso coração seja um coração, Senhor, de carne, Senhor. Um coração sensível ao Teu Espírito, Senhor, que repele tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que tem, Senhor, ódio, Pai, onde o pecado fede, onde o pecado tem ódio do pecado, que luta contra as potestades espirituais, Senhor, e não contra pessoas. Ó Deus, que nós possamos ter um coração misericordioso, Senhor, com as pessoas, assim como o Senhor foi e é conosco, Pai, para, Senhor, trazê-las de volta para o Teu caminho, Senhor, e cada um de nós também, Senhor, possamos estar, Senhor, sondando os nossos corações, Pai, para que, Senhor, se há algo, Senhor, que impede, Senhor, está impedindo de nós estarmos, Pai, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, os pecados que às vezes querem, ó Deus, entrar na nossa vida, Senhor, sonda o nosso coração, limpa o nosso coração, Senhor, purifica, Senhor, a nossa vida, Senhor, ó Deus, purifica o nosso caráter, os nossos corações como os Teus servos e servas, Senhor. Ó Deus, amadurece, Senhor, os frutos do Teu Espírito dentro do nosso coração, da Tua igreja agora. Eu oro, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus, sobre cada um, Senhor, nesta oração que está sendo feita agora, que estão fazendo aqui agora, Senhor, diante de Ti, Pai. Amadurece, Senhor, o Espírito, o fruto do Teu Espírito, Senhor, paz, bondade, benignidade, alegria, ó Deus, esteja, Senhor, transbordando domínio próprio, mansidão, Senhor, paciência, ó Deus,
clamamos aqui, Senhor, por misericórdia. E nós sabemos que nós assim receberemos misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.